Fala, trader. Beleza aí? Vamos então aqui para a explicação dos melhores trades do dia de hoje, analisando a interação do preço com a área de valor. Basicamente, o pregão de hoje, nós tivemos aqui o mercado abrindo aqui embaixo e eu tenho aqui nesse fundo o contexto do intervalo dentro dessa área de valor aqui que está consolidado dentro do contexto semanal. E eu tenho aqui o preço hoje testando, abrindo na extremidade inferior da VAL, indo buscar a extremidade superior da VH. Depois eu tenho o preço fazendo esse movimento. Ele vem, entra, faz o pullback, testa para o outro lado, volta e ativa o intervalo dentro dessa área de valor maior, porém ativa uma reversão dentro do contexto da área de valor atual dessa semana. Então, nós temos esse movimento aqui dentro do contexto semanal. Então, nós tivemos aqui pontos de operações, tanto aqui nesse fundo, pegando aqui esse contexto de reversão, e também nesse topo, pegando aqui esse contexto de intervalo dentro do semanal e também pegando esse contexto aqui de reversão dentro do cenário da semana atual. Dentro da estrutura do diário, nós temos aqui, então, o seguinte contexto. O preço abriu aqui, onde nós temos essa área de valor do pregão anterior e ele adentra dentro dessa região. Quando o preço faz esse movimento, ele torna mais provável o teste da região oposta aqui, que seria essa região superior. Porém, nós temos, dentro desse contexto, a VWAP do dia de ontem, o médio dos vendedores aqui em cima. Então, aqui deu para fazer operações de venda nessa região. Aqui deu para pegar uma venda nesse ponto. E deu para pegar uma venda nessa região aqui. Qual que era o fator de confluência aqui? Nós tínhamos a ativação do princípio de continuidade dentro do contexto diário aqui nesse ponto. Nós tínhamos essa região que ativou a reversão dentro dessa área de valor aqui de trás. Inclusive, eu peguei essas vendas aqui. Essa aqui voltou rápido e depois eu vendi de novo. E eu saí mais ou menos nesse ponto. Depois, apesar do contexto estar bem claro no semanal, e depois que o pregão fecha, tudo fica muito mais fácil, mas eu confesso que hoje aqui teve bastante ruído nesse ponto. Então, tiveram algumas notícias importantes, o preço ficou bastante volátil e houve bastante ruído. Mas a gente tem esse contexto aqui, depois confirmando certinho, uma reversão para testar aqui em cima. Então, nós temos esse ponto aqui para venda, pegando esse contexto dessa área de valor aqui, a VWAP, nós temos esse contexto aqui de compra. E dentro do fluxo de ordem, nós temos a seguinte estrutura, olha só. Quando o mercado abre, olha só, ele deixou um volumão aqui no fundo. Quando ele abre, ele sobe e ele vai fazendo volume, tá vendo? Olha só. Depois, a oferta se nega a vender abaixo. Porém, aqui em cima, ele faz dois volumão, faz um volumão aqui desequilibrando na oferta e ele quebra a liquidez aqui. Quando ele faz essa quebra de liquidez, eu estou olhando o contexto aqui de trás, observa que eu tenho um range e ele quebrou a liquidez desse range aqui. E eu tenho essa região aqui que é uma região de teste. Eu tenho esses embalos e tudo. Então, a primeira venda foi bem aqui nesse ponto, exatamente aqui. E eu vim protegendo e eu saí aqui nesse ponto hoje. A ideia era conduzir o trade até essa região aqui de baixo. Depois, quando ele voltou, eu vi que diminuiu a demanda aqui nesse ponto. E quando ele fez esse excesso, eu posicionei ordens nesse ponto e nesse ponto aqui. Um stop ligeiramente aqui acima e conduzi essa operação buscando esse alvo aqui embaixo. Porém, ele me tirou aqui de novo, nesse ponto aqui. Mas deu nessas duas operações 400 pontos no dia de hoje. E essas duas operações aqui estão dentro desse contexto. Aqui, ó, esse ponto e esse outro ponto
do contexto diário. Então, as duas operações do dia que eu fiz foram aqui hoje. Quando ele volta aqui no fundo, foi no momento onde o mercado ficou com bastante ruído. E ficou bastante confuso. Conforme você vê aqui no fluxo de ordem, aqui eu vejo bastante imbalance. O book ficou com bastante ausência de lotes aqui. E o mercado ficou muito volátil nesse ponto. Então, observa, olha só, o mercado está ainda bastante indefinido. Por mais que ele está tocando num ponto e outro, mas ele estava muito volátil. Observa quando ele quebra a liquidez, ele deixa stops de 200 pontos. Então, está muito caro os stop. 200, 250, 200 pontos. E eu preferi não fazer nada. Depois, quando o mercado ele começa a ficar mais claro, ele mostra que, por exemplo, quando ele rompe e adentra nessa área de valor aqui, rompeu essa outra área de valor, aí ele mostra que o contexto do semanal pode buscar a região do intervalo, que é essa região de topo. Então, uma outra possível entrada seria depois que ele fez esse rompimento aqui, ó. Ele rompeu essa região, rompeu essa VH, seria uma entrada mais ou menos nesse ponto aqui, seria uma entrada mais saudável, buscando como alvo essa região aqui do topo, que seria a mesma região ali do intervalo do semanal. Então, no fluxo de ordem, nós podemos já confirmar aqui com mais clareza, porque olha só, aqui eu tenho um volumão, eu tenho um preço desequilibrando para cima, e ele faz esse volume de excesso aqui. Depois, nesse movimento daqui para cá, quando ele rompe essa região aqui que estava bem congestionado, ele rompe com volume. Quando ele volta, observa que ele faz um excesso e depois ele quebra a liquidez com ausência. Então, uma entrada no risco seria mais ou menos aqui, nesse ponto. Mas observa que também o stop ainda está caro. 250 pontos de stop. Eu não gosto muito de entrar com stop tão longo assim. Mas era o que o mercado estava mostrando. Quando você não aceita um stop tão caro, você pode escolher não fazer nada, não operar. Depois ele vem testar, olha só, o saudável seria ele testar essa região aqui, dessa POC, porém ele testou aqui em cima e o stop ficou muito longo também, quase 300 pontos de stop. E depois ele testou, quebrou a liquidez de novo aqui e foi, mas ainda deixou o stop caro. Quando ele faz essa lateralização, o que eu observo? Ele está dentro do contexto do semanal, dentro do contexto aqui do intervalo do semanal, eu tenho essa média dos vendedores, e aqui eu tenho a confluência do diário, olha só, essa região aqui onde teve reversão no passado. Quando ele chega aqui, ele ativa uma venda nesse ponto e ativa uma outra venda nesse ponto aqui. Daí, olha só como é que ficou no fluxo de ordem. A primeira venda que ele ativou foi aqui, ó, olha só, ele faz um excesso, joga a POC para cima e depois ele quebra a liquidez, ó. Ele vem jogando para baixo. Então, aqui deu para fazer uma venda quando ele quebra essa liquidez aqui, ó. Então, seria mais ou menos aqui com o stop aqui ligeiramente acima. Só que ele ainda volta para fazer um teste dessa região aqui para ver se tem demanda. Então, outra entrada seria aqui. Se tivesse deixado o stop bem aqui, pertinho, teria sido stopado nessa operação se tivesse entrado aqui nessa quebra de liquidez. Porém, quando ele vem aqui, ele quebra de novo essa liquidez, você tem como entrar aqui de novo, nessa região dos embalos, um stop ligeiramente aqui acima. E aí ele vem buscar de novo essa região aqui, onde tem umas POCs, e a região de possível teste de continuidade. Quando ele chega nessa região aqui, ele faz o quê? Faz um excesso, quebra a liquidez, joga a POC para cima e ele vem fazer um teste aqui, ó. Ele faz o teste justamente na região onde eu tenho aqui essa marcação de VH e VAL. E aí ele vai testar onde? Ele vai testar essa região onde ele fez uma quebra de liquidez no passado. Observe, se eu juntar essas POCs, é onde o preço testa exatamente, ó. Então ele vem, quebra a liquidez aqui, aqui poderia ter feito uma entrada nesse ponto. Agora, a mais bonita foi essa, quando ele fez esse excesso
e joga o POC para baixo com ausência e quebrando essa liquidez, aqui foi um ponto onde teve o stop barato e pagou aí em torno de 600 pontos, que foi justamente esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui foi as melhores operações do dia. Então, basicamente, hoje teve bastante operações. No contexto semanal ficou bem limpo ali o cenário, porém dentro do, quando você traz para o diário, você traz para a estrutura de 5 minutos aqui, você vê bastante ruído. Então, basicamente, operações claras que eu tive bastante confiança para operar hoje foi essa segunda, não essa primeira aqui, mas essa segunda, essa daqui e essa duas aqui, as mais claras. E essa compra aqui foram as que tiveram mais confluência, com mais confiança, depois que o preço já tinha uma definição. Essa aqui do fundo estava muito brigado, estava muito volátil. E essa aqui da abertura também. Então, eu desconsideraria essas duas operações. Então, operações boas mesmo foram essa compra e essa venda aqui, que tem um contexto totalmente alinhado. Aqui seria o contexto de reversão, aqui um contexto de continuidade, aqui um contexto de reversão e aqui contexto de reversão. Então, essas foram as operações que deu para fazer no pregão de hoje. E assim, galera, nem sempre, por mais que você consiga ver todo o contexto, às vezes o espaço é tão grande de uma região para outra, no contexto semanal, até mesmo no diário, e o preço nem sempre ele vai de uma vez. Então, assim, ele fica indo e voltando, mas só o fato de você conseguir entender a interação do preço com essas regiões, você conseguir prever a direção do preço e você conseguir achar um lugar onde você tem um stop curto com assimetria favorável, onde você consegue executar operações que te pagam aí 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, isso já muda muito o jogo. Então, a ideia aqui é te mostrar regiões importantes, onde o preço ele vai trabalhar e vai te mostrar as melhores confirmações. E, basicamente, hoje nós tivemos aqui contexto do intervalo no semanal, reversão dentro do contexto semanal da semana atual, juntando segunda e terça, e intervalo no contexto da semana passada. E dentro do diário nós tivemos contexto aqui de reversão, continuidade, tanto na compra quanto na venda. Beleza? Se tu tá com dúvida, deixa algum comentário aqui que eu posso depois gravar um vídeo esclarecendo essas dúvidas. E se você gostaria de aprender a operar esses princípios de área de valor, também deixa nos comentários aí, que eu faço contato contigo para te mostrar como é que você pode fazer para aprender mais sobre esses princípios, tá bom? Então, mais é isso, bons estudos, bom trade e te desejo sucesso na tua carreira.